Amém? A minha preocupação quando subo no púlpito não é simplesmente a preocupação comigo, mas principalmente a preocupação com vocês que ouvem. E eu fiquei pensando, será que está fazendo efeito na vida de alguém? E ontem à noite em casa aconteceu algumas coisas estranhas. Eu tive a certeza de que tem muita gente sendo abençoada aqui. Amém. Porque quando o diabo se revolta, irmão, é sinônimo de que você está fazendo alguma coisa correta. O Beto, semana passada, ele falou assim para mim no carro: leia Abacuque 3:17. E ele disse assim para mim: olha, Wesley, se na sua vida está tudo em paz, está tudo calmo, tem alguma coisa de errado. E ontem, irmão, o inimigo se revoltou de uma maneira, e eu dou glória a Deus, porque saio daqui feliz. Tem alguém sendo abençoado aí. E eu espero que seja você. Amém? Amém. Durante essa semana nós aprendemos muitas lições sobre economia, sobre administração, sobre reverência, sobre orgulho, sobre boa alimentação. É claro que não me aprofundei nos assuntos porque são muitos, são amplos, mas procurei sempre dar uma pincelada em cada tema, a fim de que a gente pudesse aprender um pouquinho de cada coisa e ir crescendo vagarosamente em conhecimento. E ser administrador, como eu disse durante toda essa semana, é um dom especial. É um dom que vem do céu. Aprender a administrar a família, aprender a administrar o dinheiro, aprender a administrar a vida espiritual junto a Cristo é um dom que vem do céu. E pensando no tema desta noite, eu escolhi falar sobre um homem muito especial. Muito especial. O nome dele é Jó. Abra sua Bíblia no livro capítulo 1. Jó. Jó capítulo 1. Nós vamos meditar essa noite sobre a vida deste homem. Jó capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Amém. Misericórdia. Então vou ser paciente. Pode ir. É um livro bem difícil. É um livro bem difícil, irmão. Depois de Esther e antes de Salmos. Achou Salmos, só voltar. Jó capítulo 1. Vamos ler todos juntos, para mim não ler sozinho? Vamos ler? 1, 2, 3. Havia um homem na terra de Uz. Para. Que coral ruim, hein? Todos juntos, irmão. 1, 2, 3. Bem forte. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Irmão, que características fantásticas. A Bíblia, ela, com relação a Jó, ela resume as principais características de Jó em um verso. Um outro texto que me impressiona muito, texto que fala sobre a vida de um servo de Deus, a vida de um personagem bíblico, é Enoque. É um texto bem resumidinho. Diz assim, ó: Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus tomou. Irmão, imagine se esta noite fosse ser escrito um verso sobre a sua vida. Que características você teria? Misericórdia, né, irmão? Disse o irmão Davi. Olha que tremendo. Que características, se fosse um escritor bíblico, dar características sobre a sua vida, como é que será que ele resumiria? Eu nem vou me arriscar a fazer isso. Mas imagine você, que características Deus olharia para você e falava: olha, ele, o irmão fulano e tal, é assim, é assado, é assim, é assado. Aqui você percebe que esses dois versos que um que eu falei e outro que nós lemos, falam bem, né? Olha só que característica tremenda, irmão. E não era qualquer um. Se não me engano, o livro de Jó foi escrito por Moisés, um dos maiores líderes que já existiu. E ele olhava para Jó e dizia assim: Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal.
Que homem diferente dos homens dos nossos dias, né? Homens que, e detalhe, temente a Deus. O princípio do saber de Salomão é o temor a Deus. Olha só, que características diferentes dos homens que habitam este mundo. Ou talvez até mesmo de mim e de você. O que será que Deus escreveria ao teu respeito? Se você tivesse um verso na Bíblia. Aquela mulher era linda, fantástica, serva de Deus, tremenda, e quando ela abria a boca o Espírito Santo usava ela, amém? Ou aquele homem, não havia na igreja do Jardim Três Marias homem mais tremendo do que fulano de tal. Quando ele abria a boca era algo fora do comum. Imaginou um texto a teu respeito? Imagine, o que será que a Bíblia diria de você? Eu não sei o que você pensa a teu respeito, e eu nem sei o que talvez alguém escreveria em algum livro ou em algum lugar a teu respeito. Mas eu sei que Jó era reto, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pergunto para você: por que? Pergunta. Mas hoje está aparecendo trem aqui. Há um empurra. Pergunta. Esqueci a pergunta. Pergunta. As pessoas boas merecem sofrer? Hã? Não. Só o irmão aqui quase me derrubou com a voz. Merece sofrer, sim ou não? E por que elas sofrem? Algum dano maior aí tá. As respostas dos dois são corretas. Primeiro, por causa do pecado. E ontem, você acredita que eu pensei isso na hora que o negócio pegou lá em casa? Eu pensei assim: tem um negócio por detrás disso aí. Irmão, o Salmo 74 não é Davi quem escreve. Eu não sei se ele faz, eu não lembro. Porque os Salmos não foi só escrito por Davi, teve 3, 4 escritores mais ou menos o Salmo. E no Salmo 74, o escritor, ele começa a demonstrar indignação por causa da impiedade no mundo e porque o mal prospera. Irmão, o mal prospera de vento em popa. Os homens ganham dinheiro, enquanto você se mata para ganhar dinheiro, os homens ganham dinheiro, os homens maus ganham dinheiro facilmente. Existe um homem na Itália chamado Silvio Berlusconi. Quem já ouviu falar? Ele é ímpio demais. Mas, irmão, parece que quanto mais ele é ímpio, mais ele ganha dinheiro. E o profeta e o salmista, no Salmo 74, depois você lê na sua casa, ele demonstra uma grande indignação contra essas pessoas. Ele fala assim: Senhor, o que adianta ser bom, sendo que os maus prosperam, e eu que sou bonzinho, que guardo os mandamentos, que faço tudo correto, só tomo no lombo. Irmão, e é verdade. E ele diz assim ainda: pior, que as pessoas que são punidas contra esses ricos se espelham neles. As pessoas, vou falar o exato, nós, diz o salmista, que temos os maus como espelho. Quer ver um exemplo? Eu fiz uma pregação um dia, falei sobre os Beatles, que os Beatles eram, o escritor das músicas dos Beatles era satanista. Você acredita que teve um irmão na igreja que levantou e falou assim: ó, irmão, tem um monte de disco lá e não tem nada a ver isso aí que você está falando. Irmão, Aleister Crowley, ele escrevia, ele é o pai do satanismo, ele é conhecido como o pai do satanismo. Ele escrevia as músicas dos Beatles. E o que acontece com o povo? Olha para eles: ó, irmão, não tem nada a ver isso aí não, viu, que você está falando, você está doido. E de vez em quando até escuto um Beatles lá. De vez em quando. Nós olhamos para essas pessoas como referência. Homens maus são referências hoje. Falei aqui durante a semana.